Olá, espero que esteja tudo bem com você. Vamos voltar a falar do nosso tema, Quem sou eu? Do nosso curso Conectar 1. Hoje vamos falar do capítulo 2, Estou em Cristo. Vimos anteriormente que nós somos criaturas. Fomos criados por Deus e somos totalmente dependentes de Deus. Hoje vamos ser mais específicos e vamos falar sobre nossa identidade em Jesus. A nossa identidade em Cristo Jesus. Como é que o cristão precisa se ver, se enxergar? No capítulo 2, o autor começa dizendo que nós estamos em Adão. É interessante isso, porque a Bíblia nos ensina que Deus trata a humanidade através de representantes. No caso da humanidade, o primeiro representante foi Adão. Existem muitas pessoas que têm dificuldade com a historicidade de Adão. A Bíblia parte do princípio que Adão foi um ser real, histórico. Nós compreendemos isso porque o próprio Jesus entendeu que Adão era, sim, um personagem histórico. Ele, quando trata do divórcio, ele diz, no começo, no início, o que Deus uniu, não separe o homem. Ele diz que no começo Deus criou o homem e a mulher e uniu esse casal. Jesus está dizendo que Adão e Eva são personagens reais. Paulo também trata disso. Paulo vai tratar de Adão na sua teologia. E é muito importante que a gente perceba isso e receba isso como sendo uma verdade bíblica, uma verdade de Deus. Adão, sim, foi um personagem histórico. É certo que quando nós admitimos isso e cremos na personalidade de Adão, cremos na historicidade de Adão, estamos crendo na criação. E existem hoje duas grandes opções. Ou você crê na criação, ou você crê na evolução. São essas as maiores crenças que nós temos hoje. E Paulo, assim como Jesus, e assim como Tiago e Pedro, os discípulos, e assim como todos os teólogos da igreja, dos pais da igreja, dos reformadores como Lutero, como Calvino, e até os dias de hoje, fundamentam a doutrina do pecado na pessoa de Adão. Então Deus estabeleceu que Adão fosse o representante da humanidade. E quando Adão pecou, quando Adão transgrediu o mandamento de Deus, não só ele, mas todos os seus representantes estão debaixo de condenação. É por isso que a Bíblia diz que por meio de Adão o pecado entrou no mundo. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que você vai aprender nessa lição? Que nós, seres humanos, criados por Deus, estamos ligados à representatividade de Adão perante Deus. E foi por meio de Adão que o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte. Por isso todos nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas também morremos e estamos debaixo do julgamento de Deus, porque somos moralmente responsáveis por tudo que nós fazemos, pelas nossas decisões. Portanto, não só somos representados por Adão, que transgrediu, mas nós somos responsáveis porque transgredimos. Portanto, por aí, é desse fato
que Paulo vai tratar a representatividade. Agora, essa é a má notícia. Estamos em Adão, somos representados diante de Deus por Adão. Mas não para por aí. Porque se parasse, estaríamos sem esperança. Então, o que significa ser representado por Adão? Significa dizer que sou pecador. Significa dizer que estou espiritualmente morto diante de Deus. Significa dizer que sou escravo de uma vida de pecado e que, por causa disso, estou debaixo do julgamento e da ira de Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus enviou um novo representante. Temos um novo representante. Temos Jesus como um recomeço da humanidade. E agora todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus são representados por Jesus diante de Deus. Se antes estávamos debaixo da representatividade de Adão, em Jesus, o novo representante, somos então salvos da condenação. É muito importante que você entenda isso. Cristo como nosso representante. Isso significa dizer que quando Deus nos trata, quando Deus olha para nós, quando a justiça de Deus nos alcança, ela nos alcança em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Há muita gente que não entende isso. Então veja bem, o que a Bíblia nos ensina? Que quando colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus, mudamos de representantes. Agora somos representados por Jesus diante de Deus. Isso significa que quando Deus olha para nós, Ele nos olha e vê em nós Cristo. Por isso Ele pode nos salvar. Por isso Ele pode ter comunhão conosco. Por isso Deus pode agora vir e habitar no crente. Porque Ele está habitando em uma pessoa que está ligada a Cristo, que está conectada com Cristo e que recebeu espiritualmente em sua vida todos os benefícios da vida de Cristo. O perdão, a santidade, a separação do mal, a libertação da escravidão do pecado. Ele agora é uma nova criatura. É por isso que a Bíblia diz isso. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem. Continuando então com o nosso comentário sobre o livro, ele diz que não só somos representados por Cristo, mas Cristo também assumiu os nossos pecados. É interessante quando ele diz assim, quando pensamos na obra de Cristo, geralmente pensamos em sua morte para pagar o nosso pecado. Referimos-nos a isso como expiação substitutiva, no sentido de que ele morreu em nosso lugar como nosso substituto, para satisfazer a justiça de Deus por nossos pecados. Mas como a justiça de Deus pode ser satisfeita? E ele responde, a morte de Cristo, ou o nosso representante, é que Cristo se posicionou diante de Deus como nosso representante. Ele assumiu a responsabilidade por termos desobedecido a lei de Deus e assumiu a responsabilidade de prestar contas a Deus por nossa desobediência. Tudo isso porque estamos nele, isto é, estamos unidos a ele de modo representativo. Então, quando você se vê, quando você vê a sua identidade hoje, você não é só essa pessoa que tem um nome, um RG e um CPF, uma profissão e uma história de vida. Você é uma pessoa que está ligada a Cristo. Você está em Cristo. O seu estado
de condenação foi transformado num estado de salvação e de comunhão. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se antes estávamos em conflito com a lei de Deus, se antes estávamos debaixo de condenação, quando colocamos a nossa fé em Jesus, passamos a ter paz com Deus. Estamos salvos de toda a condenação. Por isso, o crente, o cristão, não teme a justiça de Deus, porque ele está ligado a Cristo Jesus. Mas uma coisa interessante, não só nós estamos ligados a Cristo, não só Ele é nosso representante, mas a vida dele está em nós. O poder dele está na nossa vida, e é por isso que nós podemos ter uma vida espiritual, uma vida que tem condições de vencer o pecado, de vencer o mal. Isso é Jesus, o nosso representante. E ele termina dizendo, nós somos representados por Jesus, tendo exercido a fé para crer em Cristo, devemos também exercitar a fé para obter a vida e o alimento que nos vem de Cristo, por meio de nossa união vivificante com Ele. A energia de Cristo, o poder de Cristo por meio do Espírito está em nós. E nós agora vivemos, não a vida de pecado, não a vida antiga de transgressão, mas vivemos uma nova vida, a vida de Cristo em nós, e desejamos obedecer a Cristo. Muitas pessoas acreditam e creem que podem, elas mesmas, serem representantes de si mesmas diante de Deus. São aquelas pessoas que acreditam que fazendo boas obras, que praticando boas ações, podem representar a si mesmas diante de Deus. O grande problema com esse pensamento é que se nós, por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, eficiência, nós pudéssemos nos representar diante de Deus de uma forma correta, então Jesus morreu em vão. Quando nós confiamos nas nossas próprias obras, quando confiamos na nossa própria eficiência, quando confiamos no nosso próprio desempenho, estamos diminuindo a obra de Cristo. E se pusermos toda a nossa confiança nas nossas obras e em nós mesmos, nós estamos então cometendo o maior erro, que é negligenciar, desprezar o sacrifício de Cristo. Portanto, ser dependentes de Deus significa que nós estamos confiando em Jesus como nosso único e suficiente representante diante de Deus. E quando fazemos isso, a vida de Cristo entra na nossa vida e temos agora poder, energia, capacidade de viver uma vida que agrada a Deus. É notório que a pessoa que está em Cristo tem a sua vida transformada, os seus desejos transformados, a sua maneira de enxergar a vida transformada. Ela passa a amar a Jesus, a ver em Jesus tudo aquilo que ela precisa, a buscá-lo, amá-lo e querer que Ele transforme a vida dela para que ela fique mais parecida com Jesus. Quem ama Jesus, quem ama o sacrifício de Jesus, tem desejo de obedecer a Jesus. Então, eu quero concluir dizendo para você o que o autor diz no final da lição. Por obra de Deus, já não estou em Adão. Veja, por obra de Deus. Não é minha obra, não é o meu esforço, não é a minha capacidade, não é a minha bondade,
mas por obra de Deus, não estou mais em Adão, agora estou em Jesus. Estou em Cristo por uma união vivificante e representativa. É isso aí. Que você possa saborear a leitura desse capítulo. Que você possa compreender a profundidade e a amplitude da obra de Cristo. Que você possa descansar nesse representante que é Jesus Cristo. Que você possa ter certeza de que você está em paz com a justiça de Deus e com o próprio Deus. Que você não creia na sua própria bondade, mas você creia na bondade de Jesus. Que você não creia na sua própria capacidade de fazer o bem, mas que você dependa da bondade de Jesus e do poder de Jesus na sua vida para praticar o bem. Que você possa olhar para esse Jesus como seu único Salvador, aquele que você ama e aquele que você quer seguir até o final da sua vida. É isso aí. Fique conosco. Na próxima semana vamos falar sobre justificação. Eu estou justificado porque estou em Cristo Jesus. É isso aí. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, te proteja, te guarde e que você possa estar conosco na próxima semana. Deus te abençoe.